aquela frase que inclusive nos meus stories no Instagram eu coloquei. é, ontem foi domingo, né? E eu coloquei assim: você sofre com a ansiedade da sexta-feira e a depressão da segunda-feira, né? E, e assim, foi um post que teve muita movimentação. Sim. Né? Eu vi que a galera ficou bem oriçada. E com várias outras enquetes que eu coloquei, ontem eu lancei um monte de enquete, saber mesmo se a galera estava antenada ou se estava. Enfim, mas eu soltei um monte de coisa desse tipo. Mas eu sempre tenho isso comigo, né? O equilíbrio. Você falou muito sobre o equilíbrio. E o que eu vejo hoje na galera é uma ansiedade tremenda pela sexta-feira e uma depressão total pela segunda-feira. Né? E alguma coisa de errado deve ter com esse sujeito que pensa dessa maneira. Né? Porque ou o trabalho que ele faz não satisfaz ele não está feliz e realizado, ou a escola da qual ele estuda, né, da faculdade, talvez um curso que ele não deseja fazer, mas de repente, cara, já estou 2 anos aqui, 3 anos, eu vou ter que terminar, mas eu já tenho a certeza que não é esse curso que eu vou levar para a minha vida. Então, eu vejo que as pessoas têm muitas frustrações no decorrer da vida, que é normal, é natural, mas ela não sabe administrar essas frustrações. E aí tem que apontar um culpado, né? Aí tem que apontar um culpado, que aí, de repente, eis que surge na frente dela o pseudo-culpado de todos os fracassos que ela tem, e aí só que ela esquece de olhar para dentro dela própria, né? E fala assim: pô, eu preciso corrigir isso aqui, eu preciso melhorar, minha mente não tá legal, eu tô pensando muita besteira, mas ela não tem quem são os pares, quem está ali ao redor dela, para pelo menos dar um direcionamento, uma opinião, um conselho bacana para ela seguir. Não, quem está na frente dela é o celular com a rede social, onde ela vai ter brilhantes aconselhamentos de como ser. E aí, para ela criar um perfil fake e lá te azucrinar a paciência, é o caminho natural, né? Então, é uma mente doente. A pessoa está doente e, infelizmente, ela procura apontar algum culpado. Né? Sim. Você vê dessa maneira também, Tchau? Totti, se você não carrega o seu próprio piano, você está carregando o piano de alguém. Isso se chama autorresponsabilidade. A partir do momento que você não é promovido dentro do seu trabalho e você não faz uma autoavaliação, você vai colocar a culpa no externo. Se você não tem uma vida financeira como você quer e coloca a culpa no externo, no governo, no patrão, você está colocando a culpa no externo. Se você tem uma depressão e você coloca a culpa no teu marido, na tua esposa, no teu chefe, na política, você está colocando a culpa no externo. Então, você tem que aprender a carregar o seu piano, meu amigo. E se tá pesado, você tem que ter aquela autorresponsabilidade. O que eu fiz enquanto ser humano que foi enchendo essa mochila ao ponto dela ficar muito pesada? Eu fui comendo errado? Eu fui me relacionando com as pessoas ruins? Eu fui dormindo mal? Eu fui deixando de estudar? Eu fui deixando de usar o meu cérebro? Eu fui deixando de gerir bem o meu tempo? Né? Se você está rodeado de pessoas que são equilibradas, a probabilidade de você ser equilibrado é altíssima. Se você está rodeado de pessoas desequilibradas em qualquer instância da vida, tu tá no meio dos caras. Autorresponsabilidade. Se os seus melhores amigos são pessoas que estão o tempo inteiro falando besteira, não estudam, não se desenvolvem, não fazem atividade física, não tem bons relacionamentos, são pessoas que estancaram na vida, o seu piano é pesado igualzinho do cara. Claro que são pianos com teclas diferentes, né? Cada um tem o seu. Mas muito semelhantes na desafinação. Então a vida é como se fosse uma música. Quanto mais você se empenha em afinar suas cordas, melhor é a harmonia e melodia. Ou seja, melhor o dia
e melhor a vida como um todo. Então, meu amigo, se você não tá carregando seu piano nessa vida, tu tá carregando de alguém. Com certeza. Você tava falando aí, eu tô passando um filme aqui na minha cabeça, porque a gente lida com o público, a gente lida com pessoas, né? E cada vez mais o comportamento humano, ele me surpreende, tanto de forma positiva e, em muitos casos, de forma negativa. E eu percebo que essas surpresas negativas que essas pessoas me trazem, eu vejo que elas também têm um desequilíbrio ah, familiar, né? Tem um desequilíbrio. Algo não está em harmonia, ou na casa, ou com um familiar, ou com o próprio filho. Alguma coisa está fugindo ali do padrão. Porque quando apresenta um comportamento fora do princípio, né? Porque a gente sempre aplica o princípio da razoabilidade, né? E, cara, tá muito fora. Isso aqui tá desproporcional. Seja para positivo ou para negativo. Sim. Tem alguma coisa tá de errado, seja na família, assim, no núcleo chamado núcleo duro desse indivíduo. E realmente, aí você vai ver, cara, já brigou com o pai, se não separou, tá em beira de separar. Se tem um filho maior de idade, pode ter certeza que tem problema. Então já traz, carrega o piano de alguém e essa mochila cheia de negatividade. E aí ela, tipo, vai querer despejar em alguém. E aí, se você for o alvo desse indivíduo, aí você tem que também não concordar, mas entender, né? Entender e você não entrar nesse jogo, do jogo doentio, que na realidade é da própria pessoa, né? É que ela precisa de tratamento, na realidade. Família, eu acredito ainda no sistema familiar, acredito e vou sempre acreditar, porque isso é um valor pessoal meu, certo? Eu sou pai de duas crianças, eu tenho a Elisa, eu tenho o Marcelo, né? E essas duas crianças eu tenho que identificar, enquanto homem que sou, eu tenho que identificar para elas que eu sou a figura paterna, né? Nós temos a figura materna e a figura paterna, da qual eu acredito que ambos têm que ajustar os seus papéis, né? Até para eu dar o norte de identidade para o meu filho, para minha filha, para eu ensinar os valores dos quais eu acredito que é o bem viver, tanto individual como familiar, como coletivamente, né? Então, e isso também foi muito falado, muito estudado, muito praticado com a psicanálise, né? Então, Freud mesmo fala do complexo de Édipo, da relação do menino com a mãe, da menina com o pai, né? Então, os inputs que cada imagem deixa nas crianças, né? Por quê? Porque nós somos seres sociais. E nós somos seres que 99% da história da humanidade, todos nós nascemos a partir da relação entre homem e mulher. 99% porque recentemente, né, nós temos as inseminações, nós não precisamos necessariamente, temos as fertilizações in vitro, nós não necessariamente precisamos agora do ato sexual para nos reproduzirmos. Mas fora esse curto período que existem essas técnicas de reprodução humana, toda a história de dezenas de milhares de anos dos seres humanos, meu amigo, foi um macho e uma fêmea fazendo, né, o sexo, a relação sexual e criando, né, copulando e gestando um ser humano. Então, eu, enquanto pessoa, eu sou orientado e acredito ainda dentro dessas tradições, mas não me furto também a entender que existem outras configurações e que podem ser famílias muito boas. E tem que ser E tem que respeitadas, ser respeitadas. claro. E eu estou dizendo então de famílias feitas por duas mães ou por dois pais e tá tudo tranquilo. Não é o problema, não é como é formada a família, e sim como é vivenciada a família.
Se são pessoas disfuncionais, essas crianças se tornarão adultos disfuncionais. Se são pessoas equilibradas e saudáveis, o resto é autoexplicativo, né? Então, acredito sim que a família, e essa é a minha resposta para a sua pergunta, sim, a família é fundamental na saúde mental, né, dessas crianças que vão se tornar adultos lá no futuro. Existe alguma resistência do adulto quando aconselhado a buscar uma ajuda de um profissional, seja o problema que ela talvez tenha deixado claro para receber esse conselho de outra pessoa? Tem muita gente que faz resistência para terapia. Chega lá no teu consultório lá, ó, vou logo avisando, tô aqui, mas não queria estar. Não queria estar, e principalmente com o homem. Os homens são os que mais fazem esse tipo de comportamento. Ó, doutor, é o seguinte, vim aqui porque minha mãe pediu. Ó, doutor, vim aqui porque meu chefe pediu. Ó, doutor, vim aqui porque eu preciso fazer um laudo, É, né? Aí você fala, pô, é, né? É. Mas isso não tem problema, porque uma vez que a pessoa não conhece como é a terapia, o meu trabalho, a minha função é explicar. Então, essa primeira má impressão que a pessoa chega com ela dentro do consultório, a gente contorna, a gente quebra ela na primeira sessão. Explicando o que é a psicologia, o que é uma consulta psicológica, o que é um tratamento com a psicologia positiva e tranquilizando ela, falando, cara, relaxa, né? Você não vai ser menos pessoa por estar neste tratamento, pelo contrário, o objetivo é que você saia transformado ao final dela, né? Então é muito comum o preconceito. então, já que você tocou nesse